Querido, só tenha um pouco de paciência comigo nessa videoaula, porque enquanto eu gravava eu recebia 1 milhão de ligação, de mensagem, e realmente eu convoco vocês que entrem nessa luta comigo. Que Deus abençoe vocês. Ei, me fala uma coisa, você sabe por que ninguém consegue destruir Israel? Afinal de contas, será que a igreja realmente substituiu Israel? Quais são as promessas que ainda não se cumpriram sobre o Estado de Israel? Essas e outras questões serão respondidas nesta videoaula, então não percam! A paz, queridos, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para darmos sequência na nossa série de estudos bíblicos baseado no tema As Promessas de Deus. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Fábio Segantin. Se você é novo aqui no nosso canal, não perca essa oportunidade, porque aqui tem um botãozinho vermelho onde você pode se inscrever nesse canal. Por quê? Porque toda segunda-feira temos uma aula especial e todos os dias, às 10 horas da noite, temos aqui o nosso devocional. Isso mesmo, o nosso devocional todos os dias, às 10 horas da noite. Toda segunda, às 7 horas da manhã, o vídeo da Escola Bíblica Dominical, uma palavra poderosa, e já está disponível para a sua aplicação e o seu elevo espiritual. E se você for um inscrito, o YouTube vai lhe avisar quando eu postar esses vídeos todos os dias aqui no nosso canal. E não esqueça também de curtir esse vídeo, de deixar o seu comentário e de compartilhar, porque isso é muito importante para nós. Vamos lá? Lição de número 2, que tem como título As Promessas de Deus para Israel. A leitura bíblica em classe se encontra no livro do Gênesis, capítulo 12, do verso 1 ao verso de número 3, onde vamos falar de forma profunda a promessa de Deus para Israel. E depois vamos analisar Romanos, capítulo 9, do verso 1 até o verso de número 5, onde fala também sobre o Estado de Israel. A minha primeira pergunta é: por que Israel ninguém consegue destruir? Então, verdade é que nesse exato momento em que eu gravo essa videoaula, Israel está sendo bombardeado, Israel está sendo atacado. Eu postei lá no meu Instagram duas imagens poderosas de todas as guerras em que Israel já travou de 1948 até hoje. Eu coloquei lá o ano que a guerra começou, quem começou a guerra e se Israel ganhou ou perdeu. Depois você dá uma olhadinha lá no meu Instagram, Fábio Segantin, eu postei isso daqui, são duas imagens onde eu falo de 1948 até hoje, quantas guerras Israel participou, quem começou a guerra e se Israel ganhou ou ele perdeu. Quantas batalhas Israel perdeu? Quantas batalhas Israel ganhou? E eu coloquei lá de forma muito didática, são duas imagens, e eu acho muito interessante você baixar essas imagens e levar para a sua classe, tá? O tópico primeiro diz assim: Israel, a promessa da criação de uma grande nação. Olha o ponto 1, e far-te-ei uma grande nação. A minha primeira pergunta é o seguinte: Deus faz uma promessa para Abraão, no capítulo 12 do livro de Gênesis, pede para Abraão sair da sua terra, sair do meio da sua parentela, que Deus faria dele uma grande nação. A minha pergunta é: será que Deus estava profetizando acerca do número de pessoas no Estado de Israel? O que Deus queria dizer que ele, ou que a partir dele, Deus faria uma grande nação? Presta atenção, hoje no mundo, a partir de 1948 e precisamente hoje, nós temos 193 países. Claro que tem dois estados ali, que eles não são considerados ainda países, que são o Vaticano e a Palestina, mas em tese a ONU hoje ela é composta por 195 nações, sendo que 193 são países, e a Palestina e o Estado de
do Vaticano não são considerados países. Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte, que Israel hoje, em população, ocupa apenas a 98ª posição, ou seja, entre os 193, ele está na posição de 98, ou seja, Israel não é uma nação numerosa. Israel hoje existe apenas cerca de mais ou menos 9 milhões e 200 mil judeus em Israel. Depois existe mais quase 8 milhões de Israel espalhado pelo mundo. Ou seja, Israel não é uma potência numérica. Só para você ter uma ideia, no Brasil, por exemplo, o estado de São Paulo existe cerca de 46 milhões de pessoas. Ou seja, seria quase ou 5 vezes o estado de Israel dentro de São Paulo. Então nós temos São Paulo com 46 milhões, temos Minas Gerais com 21 milhões, nós temos o Rio de Janeiro com 17. Então nós temos, olha só, São Paulo com 5 Israel, temos Minas Gerais com mais de 2 Israel, Rio de Janeiro com 2 Israel, nós temos Bahia com quase 2 Israel, Paraná com 1 Israel, Rio Grande do Sul com 1 Israel e Pernambuco com 1 Israel. Nós temos 7 estados brasileiros que são muito maiores do que a nação de Israel. Então a profecia tem uma outra ideia e é isso que eu quero trazer para vocês. 3 verdades sobre que Deus disse acerca de Israel que faria dela uma grande nação. Anota aí. Primeiro ponto, que Israel seria grande, seria a nação da redenção. Israel seria marcado pela história da redenção. A redenção nasce em Israel. Por que Israel é a nação da redenção? Por um detalhe muito simples. Quem foi o primeiro hebreu da história bíblica? Abraão. Abraão, ele foi o primeiro ivrite. Se você quiser aprender hebraico, o link está aqui embaixo, tá? Se inscreva, porque as aulas, o treinamento comigo é fenomenal e você precisa mergulhar nos originais, porque isso vai abrir a sua mente, clarear o seu intelecto e você vai entender de forma profunda tudo aquilo que Deus falou através do hebraico. Então, o primeiro judeu... Querido, eu quero parar um pouquinho aqui e fazer um pedido muito especial para vocês. Qual? Eu gostaria que vocês entrassem numa batalha espiritual comigo. Eu estou passando uma situação muito complicada e eu gostaria que vocês, nesse exato momento, entrassem numa luta comigo. Que vocês entrassem numa grande batalha comigo. Eu estou sofrendo muito, muito. E eu precisaria que vocês não simplesmente orassem, mas que vocês guerreassem comigo. Que vocês tirassem um tempo durante a semana para guerrear uma guerra comigo. Uma guerra que não tem sido fácil. Uma guerra que eu preciso da intercessão de vocês. Eu sei que Deus é um Deus de promessas, mas eu acredito numa igreja que intercede. Numa igreja... Eu tive que parar para me recompor. A única coisa que eu peço é que vocês entrem numa guerra. Entrem numa guerra comigo. Já fazem 7 dias que eu estou nessa guerra. E a única coisa que eu peço para vocês, lutem comigo. Me ajuda nessa batalha. Segunda verdade que você precisa entender é que Israel é uma nação espiritual. Deus prometeu para Israel, Deus chamou Israel, que Israel seria uma nação sacerdotal. Ele seria uma nação que iria transmitir uma verdade. Eles não iam simplesmente levar um conceito humano, um conceito dessa terra, mas um conceito do céu, um conceito da eternidade. E esse conceito iria passar e eles seriam divulgadores e propagadores dessa verdade. Por que Deus prometeu que Israel seria uma grande nação? Porque o Messias nasceria ali, viveria ali, existiria ali, morreria ali, ressuscitaria ali. E para onde você acha que o Messias vai voltar? Para onde que você acha que Jesus vai voltar?
para Boston, para Nova York, para Washington, D.C.? Você acha que ele vai para Dubai, para o Brasil? Você acha que ele vai para qual país? A Bíblia diz que ele vai voltar para Israel. A Bíblia diz que ele vai sentar em Jerusalém. Existe uma promessa que o Messias voltaria para Jerusalém, para o estado de Israel. É por isso que essa nação seria grande. Por quê? Porque é uma nação da redenção, uma nação espiritual e uma nação do nascimento, desenvolvimento, morte, ressurreição e da volta de Jesus. Por isso que Israel é uma nação grande. Segunda promessa, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. Só nesse texto nós temos 3 profecias. Primeiro, abençoar-te-ei. O que é abençoar? Quando Deus promete que vai abençoar, abençoar significa literalmente você se tornar aquilo que Deus quer que você seja. Quando você se torna aquilo que Deus quer que você seja, você está sendo uma pessoa abençoada. Israel estava sendo abençoado especificamente porque Deus estava tornando Israel e faria de Israel algo poderoso. Então, abençoar significa literalmente tornar-se aquilo que Deus quer que você seja. E depois ele continua: e engrandecerei o teu nome. O que isso significa? É a consequência de você se tornar aquilo que Deus quer. Então, se abençoar é uma ação externa que me proporciona eu ser aquilo que Deus quer que eu seja, então o lógico, a consequência é engrandecer o meu nome. Mas a questão aqui não é engrandecer somente o nome de Abraão, porque Abraão era o primeiro israelita. Deus estava dizendo que o nome de Israel seria famoso. É isso que Deus estava fazendo. Através de Abraão seria o representante da nação judaica. Então, engrandecer o nome aqui, a ideia é o seguinte, ou seja, como eu, Deus, vou tornar você uma bênção, logo, o seu nome será grande entre todas as nações. É a consequência de ser abençoado. E aí a última promessa, e tu serás uma bênção. Ou seja, Deus torna eu aquilo que ele deseja para que o meu nome aconteça, ganha uma visibilidade, não para eu me autopromover, mas para eu ser produtivo na vida de uma outra pessoa, porque não faz sentido eu viver e não abençoar vocês, não faz sentido vocês viverem e não abençoar outras pessoas. Nós precisamos abençoar outras pessoas. Aí eu entro no ponto terceiro: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. A questão aqui não é simplesmente amaldiçoar Abraão em si, especificamente. O que eu quero que você entenda é que Abraão era o representante de Israel. Quando eu amaldiçoo Israel, eu estou atraindo coisas negativas para a minha vida. Quando eu abençoo o Estado de Israel, automaticamente eu estou abençoando, trazendo coisas positivas para a minha vida. O texto é claro: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoaram. Isso diz respeito a Israel. E é claro que o princípio, então, é universal. Aí o princípio é universal. Eu não posso ficar amaldiçoando pessoas. Por quê? Se eu amaldiçoo pessoas, automaticamente eu serei amaldiçoado. A ideia é o seguinte: jamais podemos amaldiçoar ninguém. Por quê? Porque aquilo atrai para mim, aquilo volta para mim. Mas se tratando de Israel especificamente, é um pecado, é antibíblico amaldiçoar o Estado de Israel. Você pode até não gostar deles, você pode até não entender eles, mas amaldiçoar está claro. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Então nós não podemos mexer com o Estado de Israel. Aí entra na quarta promessa: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha o capítulo 12 e o verso 3 de Gênesis. Existe uma profecia. Por quê? Porque através da nação de Israel nasceria quem? O Messias. A vinda do Messias seria uma vinda que ia
promover algo sobrenatural e queria atingir todas as famílias da terra. Aqui nós temos por inferência uma profecia acerca de Jesus. Tópico segundo, outras promessas a Israel. Eu entro no ponto 1, a promessa de Deus, a promessa de um filho a Abraão. Abraão, quando recebe a promessa, ele tinha 75 anos de idade. Agora ele tem 100 anos de idade, ou seja, passou-se 25 anos e Deus concede para ele um filho. O nascimento de Isaac na velhice de Abraão e de Sara reforça a tese de que realmente Deus estava intervindo, ou seja, a ideia do abençoar é tornar a ser aquilo que Deus quer que seja. Por quê? Porque ele não tinha idade para ser filho. Tinha uma outra problemática, a sua esposa estava estéril. Se ela estava estéril, a possibilidade de não ter filho aumentou. Ou seja, era literalmente impossível de ter filho. Mas quando Deus entra na história, literalmente Deus faz aquilo que ele quer. E ficou claro, nítido, que Deus estava tornando, Deus estava projetando uma grande nação. Então, quando ele tem esse filho na velhice, era um sinal visível de que Deus estava tornando a promessa algo palpável. Aí eu entro no ponto 2, a promessa de um filho a Isaac. É tão interessante que quando nasce Isaac, Abraão tinha 100 anos. Agora Isaac cresce, Isaac fica grande. E a Bíblia vai dizer que Isaac, ele cresce. E agora ele tem 40 anos de idade. E ele se casa com uma mulher. Você sabia que a mãe de Isaac, Sara, esposa de Abraão, não conheceu a Rebeca? É isso mesmo. Por quê? É tão interessante que Sara não conhecia Rebeca. Ela não conheceu por quê? Ela morre antes. Abraão agora, ele tem 140 anos e ele vê o seu filho casando-se com Rebeca. Quando Rebeca casa, Isaac tinha 40 anos, anota essa. E se ele tinha 40, Abraão estava com 140. A Bíblia diz que Isaac teve filhos com quantos anos? Com 60 anos. Então, logo, Abraão estava com 160 anos. Quem é que nasce? Jacó e Esaú. Você consegue entender que Abraão conheceu Isaac? Abraão conheceu Jacó e Esaú? Por quê? Se Isaac tem filhos com 60 anos, Abraão tinha quantos anos? 160. É isso mesmo. Sara não conheceu Rebeca. Então agora Abraão tem 160 anos, Isaac tem 60 anos e quem é que nasce? Jacó e Esaú. Literalmente, Abraão conheceu sim Isaac, Jacó e Esaú. A Bíblia vai dizer com muita propriedade, isso daqui é fenomenal. Se você ler a carta aos Hebreus, capítulo 11, você vai observar o texto que diz que Abraão viveu em tendas. Com quem? Com Jacó. Isso é fenomenal. A Bíblia diz que Abraão viveu em tendas com Isaac e Jacó. Ou seja, possivelmente Abraão viveu com os netos aproximadamente 15 anos. Por quê? Abraão morre com 175 anos. Então vamos fazer uma conta novamente aqui. Isaac nasce com 100. Agora ele tem 40. Ele se casa. Logo, Abraão tinha 140. Isaac está com 60, nasce os dois meninos. Abraão tem quanto? 160. Se Abraão morre com 175, logo ele conheceu a história ou o nascimento dos seus netos, chamados Jacó e Esaú. Ou seja, Abraão viu aquilo que Deus estava fazendo. Abraão ouviu dentro da barriga da mãe aquela luta. E Deus tinha dito que dentro dela, na verdade, de Rebeca tinha o quê? Uma grande nação, ou
duas grandes nações. Ou seja, a Bíblia não narra com detalhes, mas lógico, pela cronologia, Abraão soube, Abraão presenciou a história de que Deus estava cumprindo aquela palavra que Deus tinha dito aproximadamente, no mínimo, 85 anos atrás. Há 85 anos atrás, Deus disse para ele que faria dele uma grande nação. Depois de 85 anos, ele viu, ele presenciou o nascimento dos seus 2 netos e ele soube daquela batalha, daquela profecia dentro da barriga da mãe dele. Isso é fenomenal. Aí eu entro no ponto de número 3, a promessa renovada. Jacó agora carregaria o que? A promessa do seu avô. A sua avó e a sua mãe, ambos eram estéreis. E é tão interessante que quando Jacó se casa, a esposa dele também, Raquel, era uma mulher estéril. Então a avó dele foi estéril, a esposa dele também era uma mulher estéril. Logo, ele começou a perceber que existia um mover sobrenatural de Deus sobre a vida deles. Então a promessa foi renovada com quem? Com o nascimento, com a vida de Jacó. Com a existência de Jacó, a história de Israel, ela começa a ganhar proeminência, começa a ganhar formosura, começa a ganhar formato. É como uma criança quando nasce. A criança quando nasce, ela vai evoluindo até chegar no estado de um homem maduro. Aí eu entro no ponto 4, a promessa do reino do Messias. Aí nós temos uma promessa que Deus falou que, lá em Isaías capítulo 7, verso 4, uma outra promessa para o Messias, que o nome dele seria o Emanuel. Mas cá entre nós temos a profecia em Isaías, e depois quando entra no evangelho de Mateus, e nos 4 evangelhos, nunca Jesus foi chamado de Emanuel. Então, por que existe uma profecia que ele teria esse nome, mas ele não carregou esse nome, porque esse nome não seria o nome de carregamento para ele ser conhecido entre as pessoas. Mas isso seria uma marca, uma fama que ele carregaria, porque nome em hebraico significa fama, autoridade, respeito. Ou seja, ele seria o Yeshua que representaria ou que Deus estaria entre nós através de Yeshua. A ideia é o seguinte, que teria um homem, que esse homem teria um nome, e a Bíblia não diz qual é o nome dele, Yeshua só aparece no Novo Testamento, mas que esse homem seria o Deus entre nós. É por isso que João diz no capítulo 1, verso 14, que Deus tabernaculou entre nós e fez morada dentro de nós. Literalmente, Deus estava dizendo o seguinte para naquele momento, olha, esse homem, ele literalmente é o Deus encarnado. O Emanuel significa literalmente Deus vivendo entre nós. E Jesus foi uma prova viva disso. Então, essa expressão Emanuel significaria literalmente que os seus passos, a sua manifestação carregaria de forma literal o que? A presença de Deus entre nós. É por isso que Deus tabernaculou entre nós na figura, na pessoa de Yeshua HaMashiach. Aí eu entro no tópico 3, a promessa de salvação para Israel. A primeira coisa que você precisa entender é o ponto 1, a queda de Israel. Israel caiu, mas a igreja não substituiu Israel. Anota essa, Israel caiu, mas a igreja não substituiu Israel. Se você ler Romanos capítulo 11, verso 1 a 3, Paulo começa justamente com essa pergunta: Deus rejeitou o seu povo? Deus rejeitou Israel?
Ele faz uma pergunta, ele mesmo responde, de forma alguma. Deus nunca rejeitou Israel. Então, ora, se a Bíblia diz que Deus não rejeitou Israel, por que existe uma teologia que prega, que afirma que a igreja substituiu Israel? Sendo que Romanos capítulo 11 afirma de forma categórica, Deus rejeitou Israel de forma alguma. Aí Paulo diz, olha, eu sou hebreu. Eu falo mais hebraico do que todos vocês. Eu sou da tribo de Benjamim. Eu faço parte dessa aliança. Só que entre nós aqui, os 12 apóstolos, foram 12 o quê? Americanos, brasileiros, chineses, japoneses, iraquianos, iranianos? Não, foram 12 judeus. A igreja começou como? Ela não começou gentílica, ela começou judaica. Sempre teve judeus se convertendo, sempre. Então essa ideia de que a igreja substituiu Israel é uma falácia. Não existe essa teologia, Fábio. Mas Paulo ficou triste, é claro que Paulo ficou triste. Ponto 2, a tristeza de Paulo por Israel. Por que ele ficou triste? Porque o desejo de Paulo era que todo o Estado de Israel aceitasse Yeshua como o Hamashia. Era essa tristeza, e era tão grande a tristeza que ele cita 6 bênçãos que saiu, que é proveniente do Estado de Israel, do povo judeu. Ele vai falar sobre 6 bênçãos, está no texto. Olha, é tão interessante que de Israel saiu o culto, as promessas, ou seja, de Israel nasceu a lei, nasceu tudo que nós temos hoje nasce de Israel, sai de Israel. E é óbvio que Paulo estava de forma muito triste, tá? Mas essa tristeza de Paulo não era porque Deus estava revogando Israel, extirpando Israel, negativo. Aí eu aprendo uma outra coisa, uma outra pergunta: como devemos evangelizar os judeus? Aqui é um problema muito grande. Por quê? Porque a igreja gentílica não soube ao longo dos séculos, e hoje nós não sabemos evangelizar um judeu. Sabe por quê? Porque nós precisamos entender como que pensa um judeu. E cai entre nós, porque eu amo a cultura judaica, para os judeus. Ele não tem a diferença entre protestante, evangélico, neopentecostal. Você sabia que para os judeus, nós evangélicos e católicos, somos a mesma coisa? É isso mesmo. O judeu não tem essa diferença. Sabe por quê? Porque ele entende o seguinte, que quem massacrou os judeus foram os cristãos. Eles não conseguem fazer essa separação. Para nós evangelizarmos judeus, nós deveríamos passar primeiro por treinamentos, nós deveríamos entender a cultura judaica, nós deveríamos entender muito mais de forma profunda a Torá como eles entendem, porque eles só estudam a Torá, eles só estudam a lei de Moisés, eles só estudam o livro de Bereshit, eles só estudam o livro de Shemot, de Vaikra, de Bamidba e de Devarim, eles só estudam esses 5 livros, os ortodoxos só ficam neles. Aí existe que vão estudar os livros de Neviim, os livros de Ketuvim, eles vão estudar outros livros que eles chamam do Tanar, mas eles focam realmente no estudo sistemático, que isso é uma prática judaica da Torá. Eles focam nos 5 primeiros livros da Bíblia. Se nós rejeitamos esses estudos, como que eu vamos evangelizar um judeu? Se nós não aceitamos, se nós não entendemos a cultura judaica, é porque eles entendem o seguinte, que quando um judeu se converte, você sabia que o judeu não se converte? Eu já tenho aula aqui no meu canal explicando isso. Judeu não se converte. Judeus, na verdade, eles implementam, eles aceitam Yeshua dentro da cultura deles. Eles têm que aceitar Yeshua, porque Yeshua em nenhum momento ele aboliu a lei. Yeshua, ele em nenhum momento aboliu a palavra, em nenhum momento ele aboliu os 10 mandamentos. Jesus não veio revogar a lei. Eu já expliquei 1 milhão de vezes isso aqui. Então eu preciso ter essa consciência. Evangelizar judeu não é para qualquer um.
embora eles estão crescendo de forma assustadora. Você sabia que existe mais judeus messiânicos hoje do que na época de Jesus? É isso mesmo. E do que em toda a época, em toda a vida que nós temos. Ou seja, hoje está crescendo de forma assustadora, porque é promessa de Deus. Eu entro no ponto 3, promessa de salvação a Israel. Desde 1945, tem mais judeus messiânicos do que no período do Novo Testamento. O que é isso? É a promessa de Deus se cumprindo. A promessa de Deus está sobre Israel. O cuidado de Deus está sobre Israel. Nós precisamos ficar atentos que o Messias vai voltar para Israel. Rejeitar o Estado de Israel é rejeitar aquilo que Deus tem falado. Rejeitar o Estado de Israel é rejeitar aquilo que Deus pronunciou, aquilo que os céus falou, aquilo que o anjo Gabriel disse para Maria, aquilo que os anjos disseram para aqueles pastores que estavam cuidando das ovelhas quando ele chegou e saudou aqueles homens. Ou seja, negligenciar Israel é uma loucura, é uma insanidade. Presta atenção no que eu vou te dizer. Israel é indestrutível. Ninguém vai conseguir destruir o Estado de Israel. Que o Eterno continue te abençoando, te prosperando. Eu te espero no próximo vídeo, querendo Deus.